Bom, Geraldinho, cara, esses ouvintes, na verdade, este livro surgiu no momento da comemoração dos meus 25 anos de sacerdócio. Agostinho, que é aqui da paróquia São José, ele fez um verso, né? Um poema, uma estrofe. Como é que se diz? Como é que nós chamamos esse... É um longo verso, né? Sobre a minha trajetória. E nos presenteou e fez muito organizado. Agostinho é um grande poeta, muito conhecido aqui na cidade de Caicó. E aí alguém disse: Padre Costa, você poderia ver com alguém que pudesse escrever em livro a história, toda a sua história desde a escola rural, porque não é trivial alguém sair da zona rural, menina do sítio, e atravessar todos os percursos e chegar, por exemplo, a estudar na Universidade Gregoriana de Roma, né? Isso não é trivial. Sim. Isso deve ser relatado em livro, além do poema de Agostinho, que já é muito significativo, né? Então, chamando Ariane, que Ariane também foi uma menina da zona rural, estudou na escola rural e também fez um percurso mais ou menos semelhante. Claro que ela é bem mais jovem, né? Ela está ainda na juventude e conhecia, e éramos vizinhos, os seus avós lá do sítio, os seus pais, vizinhos e amigos, e então eu fiz esse desafio a ela, mas eu pensava uma coisa mais simples, menor, mas ela fez uma obra muito grande, porque quando ela dizia que eu era aluno da zona rural, ela ia descrever como era a zona rural, como era a escola rural, tudo isso na década de 70 e 80. Depois, quando ela falava que eu era aluno do Santo Estevão, do SESI, ela descrevia isso e como era a educação nesses locais. E assim fez com o Rio de Janeiro, como era o Rio de Janeiro na década de 90, quando eu estudei lá. E depois, quando eu fui para Roma, tudo aquilo que havia na Cidade Eterna. Então ela faz uma descrição geral dos locais, dos lugares por onde eu passei. Então ficou uma obra muito fantástica. Eu me surpreendi com a capacidade que ela tem de memória, porque muitas coisas ela tinha na própria memória, outras coisas ela saiu perguntando a outras pessoas e também a mim, e saiu uma obra que eu diria, apesar de ser o objeto da obra e sem nenhuma vaidade, mas eu digo que foi muito graciosa mesmo. E ela esteve aqui no Panorama, né? E eu fiz questão de perguntá-la, para além da vida e da obra do senhor, evidentemente que o livro se torna um documento, né? Já que, como o senhor fala mesmo aí, ela descreveu parte da história que envolve o senhor do ponto de vista de objeto de pesquisa, mas a região toda. Então, transforma o livro em um documento para a posteridade? Exatamente. Torna-se um documento histórico, não só a minha história pessoal, mas, por exemplo, Escola da Zona Rural. Quem vai ler no livro hoje só pode entender como era uma escola da zona rural na década de 70, 80, quem lê no livro, porque aquele tipo de escola rural não existe mais, né? Exatamente. Aquela escola que funcionava na casa da professora, que às vezes tinha 20 crianças, mas de séries diferentes. Você tinha 20 crianças numa mesma sala, 5 da primeira, isso eu estou falando da primeira série do ensino fundamental, que hoje é o ensino fundamental, né? Que na verdade nós chamávamos o primário. Então nós tínhamos 5 crianças do primeiro ano, 5 do segundo, vamos dizer 6 do terceiro, 7 do quarto, isso tudo junto. Então era um gigantismo muito grande da professora conseguir alfabetizar essas crianças, como diz a música ali, junto e misturados, né? E até o quarto ano era esta luta, né? E a professora ainda tinha que cuidar das outras coisas. Ela tinha que fazer a merenda. Quando tinha a merenda, ela tinha que tomar conta da casa dela, que a escola funcionava na casa dela, né? No meu caso, ali no sítio Seredozinho, minha mãe, todo mundo conheceu muito Dorila Costa, e esta era a labuta das professoras da zona rural, né? Esse tipo de escola não existe mais, né? Elas foram agregadas em grupos. Nós temos, por exemplo, ainda escola rural no Manhoso, na Barra da Espingarda, mas são grandes escolas hoje que congregam
muitos professores, na mesma dinâmica da cidade, né? Cada turma, cada série com a sua professora, mas na década de 70 e 80 não era assim. Evidentemente que fica aí um registro histórico extremamente importante, pensando nessa perspectiva, né? Exatamente, é um registro histórico para as pessoas perceberem que nem sempre foi este modo, que é bom este modo, que bom que as coisas evoluíram e que estamos deste modo, né? Outro dia eu visitei a escola da Barra da Espingarda e fiquei feliz até pelo modo, né? Então você tem ali várias salas, cada série tem a sua sala, a sua professora, tem a diretora, tem a coordenadora, tem a secretária. Mas não era assim. Mas não era assim, não tinha nada disso, era a professora única, somente para tudo. Para todas as funções. Para todas as funções, sim. Os nossos ouvintes vão interagindo conosco aqui. O nosso amigo André, aqui do CDS, diz o seguinte: Agostinho escreveu um cordel sobre Padre Costa. Ah, que André é ótimo porque ele é atento a tudo. O nome não me saía na memória, mas exatamente um cordel, perfeito. Rui Evandro também disse: Agostinho deve ter feito um cordel sobre Padre Costa. E a nossa ouvinte Branca diz o seguinte: o Padre Costa já respondeu, mas pode responder novamente. Bom dia, meus amigos. De qual sítio é o Padre Costa? É o sítio Seridózinho, né? Na verdade é do município de Caicó. É na ribeira do rio Seridó, vem um pouco antes da passagem, da barragem Passagem das Traíras, né? Ali nós tínhamos, então, meu pai, nós ainda vivemos lá, né? Meu pai continua morando lá na mesma casa, com a minha irmã que cuida e os meus irmãos que nós vamos constantemente lá, mas continuamos com a mesma casa, a sala de aula ainda continua lá. Quando não existe mais a escola, naturalmente, mas quando tem, por exemplo, um quarto, é uma sala onde guarda coisas, ou alguém diz, vai buscar isso, onde é que está? Aí a minha irmã diz, está na sala de aula, né? Na sala de aula, que legal. Na sala de aula, ficou sempre aquele quarto, aquele espaço, como a sala de aula. Muito bem. Padre, quem quiser adquirir o livro, né, Francisco de Assis Costa da Silva, Entre a Fé e a Razão, quais são os procedimentos? Na verdade, nós estamos disponibilizando, né, o livro ali na portaria, na recepção do Colégio Diocesano. Qualquer pessoa que queira adquirir poderá se dirigir lá e estará à disposição no valor de R$40, ou pode ser pagamento em dinheiro ou no Pix. Ali são os dispositivos para adquirir o livro. Padre, deixa eu aproveitar a oportunidade. Ontem o senhor iniciou aí a Semana Pedagógica da escola, do Colégio Diocesano. Já dá para pensar, o ano letivo vai começar a próxima semana, né? Então, na verdade, o ano letivo para as crianças, mas o ano letivo iniciou ontem com a Semana Pedagógica, é isso? Geraldinho, na verdade eu digo que o ano letivo ele tem vários pontos de início, né? Para nós, enquanto equipe diretiva e coordenações, a equipe ali que gerencia todo o processo do colégio, na verdade nós começamos o ano acadêmico em setembro, quando nós vamos preparando as matrículas, né? Para a nossa equipe de professores e demais agentes da educação, de fato nós começamos o ano letivo com a Semana Pedagógica, que é um momento de interação muito grande entre os professores e também direcionamentos e aprendizagens. Nós temos sempre a presença de uma das coordenadoras da Escola da Inteligência, que nos dá um grande auxílio neste processo. Nós temos a presença da equipe do SAI Digital, que vem de Curitiba para dar formação e cada vez mais aperfeiçoarmos as nossas condições dentro deste sistema de ensino de excelência que nós escolhemos para o nosso colégio. Nós temos também conteúdos e palestras sobre segurança no ambiente escolar. Ontem nós tivemos à tarde para aprendermos como agirmos diante de qualquer sinistro que possa acontecer com um funcionário, com algum aluno ou com qualquer acontecimento do colégio, né? Nós temos todas as medidas de segurança e estamos sempre atentos, e as empresas e o Corpo de Bombeiros está sempre nos dando instruções sobre esse procedimento. Assim como também nessa Semana Pedagógica nós também temos a formação com o setor psicossocial, que é formado por pedagogas,
pela assistente social, pelas psicólogas, que nos dão também um direcionamento de como agir em situações que envolvem o setor emocional e psicossocial dos nossos alunos. Então é uma engrenagem muito grande e nós nos preparamos muito para o ano letivo, conversando com os profissionais que estão habilitados a nos dar o apoio, porque a gente sabe que a escola hoje não é só, como naquele tempo, o professor, né? Hoje tem todo um aparato e este aparato está conectado a todas as necessidades e demandas dos nossos alunos. Fazendo até esse paralelo, né, com a história do senhor, com a história do livro, com o passado, com o presente, dá para lançar... O senhor conseguiria lançar um desafio da educação de 2025? Nosso desafio é esse. Olha, na verdade, o grande desafio do ano de 2025 que nós vamos ter pela frente é conscientizar as nossas famílias, os nossos alunos a deixarem o celular em casa, né? É verdade. Outro dia eu achei muito interessante que um nutricionista dizia: você tem que fazer um regime alimentar porque você precisa baixar as taxas, baixar o peso e tudo mais. Aí você tem aquele prato que você tem uma salada, um pouquinho de arroz, um peito de frango, e por outro lado você pode ali fazer uma macarronada com muito bacon, com muita outros elementos lá de dentro, e você resolve deixar aquele prato mais fitness e entrar naquela macarronada. Aí ele disse: olha, você perdeu para um prato de comida. Se você perdeu para um prato de comida, você vai ganhar mais de quem, criatura? Assim também é a nossa juventude, e os nossos pais devem estar atentos que as nossas crianças não podem perder para um celular. Se nós não conseguimos ficar distante do celular 4 horas e meia, 5 horas, nós estamos precisando verdadeiramente de rever os nossos conceitos e o nosso próprio emocional, né? Então, por isso que vai ser o grande desafio é exatamente percebermos que esse distanciamento do celular, pelo menos no ambiente escolar, isso continue também em casa, né? Para não se tornar um vício. Será um momento, eu acho, importante para isso. Como disse o ministro da Educação, isso não é simplesmente uma proibição. Isso é uma forma de salvarmos as nossas crianças, porque muitas estão totalmente viciadas e sem perspectivas de vida, porque o celular está ali presente desde o momento que ela acorda até o momento que vai dormir, quando consegue dormir, porque muitas vezes dorme mal, vai dormir tarde por causa do celular ali sempre conectado a tudo. E não é só um problema que será solucionado tão somente com a lei que foi publicada. A lei talvez seja um dos caminhos. Esse é o ponto fundamental, né? A lei é um direcionamento, a lei é uma chamada de atenção, eu diria. Na verdade, nós devemos todos nos unir nesse propósito, nesse projeto de saúde mental das nossas crianças, e juntamente com a família e a escola, né? Por isso que nós já nos reunimos 2 vezes com o setor psicossocial para nós criarmos estratégias no nosso colégio, não apenas de proibição, mas de conscientização dos nossos alunos e também conscientização das nossas famílias, para que este resultado chegue a bom termo. O senhor conseguiria elencar aqui alguma estratégia que fosse fundamental, principalmente para a família, né? O que fazer com a família? Nós vamos ter as reuniões dos pais, né? E então nós vamos, por exemplo, conversar com eles e com os nossos alunos, para que, primeiramente, vamos fazendo por etapas. Só hoje eu não vou levar o celular para a escola. Só hoje eu não vou levar o celular para a escola. E a gente vai fazendo isso por etapas. Depois nós vamos mostrar dados para os pais de que o celular o vício no celular, o celular em si não é mal para ninguém, nós sabemos disso, né? Mas o seu abuso pode se tornar algo prejudicial para as nossas crianças. E então nós vamos, a partir de conversas, a partir de diálogos, nós também
conversamos com a nossa equipe. No primeiro dia, na verdade, vai ser só de conscientização, né? Sem proibições e sem aquele imperialismo da lei de imediato, né? Mas nós vamos ter uma conversa muito franca. E os nossos alunos, eles são também muito acessíveis ao diálogo, né? Às vezes esse diálogo, essa conversa, esta conscientização se torna muito mais eficiente do que a própria proibição. Eu acredito demais nisso. Muito bem, nossos ouvintes continuam interagindo conosco aqui. A Eva Dantas diz o seguinte: bom dia, Padre Costa começou na luta sendo professor pelo município, sempre muito dedicado e muito amigo. Eva Dantas, do bairro Nova Caicó. O nosso ouvinte Regis diz o seguinte: Padre Costa também é atleta. Vi muitas vezes ele correndo na pista e eu na caminhada, né? Eu não sabia dessa aí. Já vi, se eu não me engano, também já vi, encontrei com o senhor também na corrida também. Na verdade a gente tem, obrigado aí aos nossos ouvintes, na verdade a gente tem que se movimentar, né? Não pode parar, então às vezes eu faço caminhadas, corridas de menos, porque eu já não estou tão num pique de fazer tantas corridas, né? Mas eu continuo fazendo os meus exercícios, às vezes vou para a academia e procuro me exercitar porque é uma necessidade nossa, né? Com relação a Eva, de fato, eu acho que Eva foi a nossa colega, viu? Ela era professora do município, eu fui professor do município de Caicó, do estado do Rio Grande do Norte, do município do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Pernambuco, e agora estou na UERD e diretor do Colégio Diocesano. Então é uma longa trajetória. Então, de fato, Eva era nossa colega no município. Nosso ouvinte Joacir diz o seguinte, ele faz referência ao que o senhor falou agora há pouco, né, sobre o protagonismo das mulheres na alfabetização da zona rural. É importante também destacar isso. Exato, sim. Na verdade, eram mulheres muito guerreiras. A gente tinha... em praticamente todas as comunidades rurais, essas mulheres que se dedicavam a isso, né? E elas manter aquela escola ali na zona rural não era fácil, porque às vezes havia muita resistência, às vezes os prefeitos não queriam que aquela escola funcionasse ali, porque custava, porque tinha... Na verdade, o único custo praticamente era o pagamento da professora, que naquelas décadas de 80 e 90, quem ensinou nos municípios sabe o quão baixo era o salário, mas mesmo assim era uma luta muito grande. A professora tinha que fazer valer e vir na cidade e trazer os pais, muitas vezes trazia os pais para reuniões com os secretários de educação, com os coordenadores, para mostrar a importância de uma escola rural naquela comunidade. Muito bem, padre. 2025 está começando aí o ano letivo, mas o Colégio Diocesano ainda colhe frutos aí de 2024, né? Com o Enem, com o SISU. Qual a expectativa da escola para esses resultados? Olha, Geraldo e caríssimos ouvintes, ainda não saiu o resultado do SISU, mas o resultado parcial, né? Os alunos divulgam as notas das redações, que é uma nota muito importante na composição da média final. E nós estamos muito satisfeitos, muito felizes e muito entusiasmados com o que estamos vendo, com o que os nossos alunos estão nos mandando. Eles nos mandam a nota, eles comunicam aos professores, aos funcionários do colégio. Então isso é muito significativo para nós, isso é muito satisfatório, porque significa que nós estamos levando a bom termo aquela obra que nós nos propusemos, que é a educação e o progresso das nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, o resultado do Enem daqui a pouco sai, e eu tenho certeza que o Colégio Diocesano, mais uma vez, como sempre, estará à frente, com um grande número de alunos matriculados em todas as universidades aqui do Nordeste, mas no sul do país. Eu estou sabendo que nós já temos dois alunos que já estão indo para a USP em São Paulo, né? A universidade, que é a universidade mais importante da América Latina. Pelo que eu conheço, Geraldo, e nós já tivemos recentemente aluno que foi fazer medicina lá, e nós estamos com 2 agora que estão escolhendo cursos na USP. Pelo que eu conheço, eu acho que só do Colégio Diocesano saiu gente para alunos para ir cursar faculdade na USP,
que é uma universidade prestigiada no mundo inteiro, né? Tem ouvinte conosco? Vamos ouvir. Bom dia a todos da 95 FM. Eu fico muito feliz quando eu escuto o Padre Costa falando. Eu assumi uma escola na zona rural, no sítio de Vivaldo Costa, e fiquei muito feliz quando a gente ia para os planejamentos. Ele era o mais engraçado que tinha, fazia a gente rir. E um certo dia, eu trabalhando aqui em São José de Seridó, na casa do idoso, ele chegou e me conheceu. Olha, foi uma felicidade que eu tive grande. Eu quero bem de coração a Padre Costa. Um grande abraço, felicidade e paz para todos vocês, inclusive para ele. Tá o depoimento da nossa ouvinte, Ana Santana. Ana Santana, sim, a nossa colega do município, quando fui professor do município. Ana Santana, um grande abraço, boas lembranças do nosso tempo, sim. Nosso ouvinte, Bruno César, também está dizendo que admira bastante o senhor. Padre Costa, obrigado. Bruno. Obrigado pela participação aqui no Panorama 95 de hoje. Parabéns pelo livro, né? O livro também chega em um momento que se completa 10 anos à frente do Colégio Diocesano Seridóense. É uma marca, né, de 10 anos à frente do colégio. Na verdade coincidiu, porque esse livro deveria ter sido lançado aos 25 anos de padre, mas coincidiu nos 10 anos de direção do Colégio Diocesano, e eu quero registrar isso. Para mim é obrigatório, né, que nós temos trabalhado muito, temos feito a diferença em Caicó, e o Colégio do Diocesano Seridóense hoje se encontra num patamar inigualável na região do Seridó, e eu devo isso também a todos aqueles que constroem conosco esta administração, esta gestão do Colégio Diocesano, né? A equipe diretiva, nós temos Andrei, o secretário-geral, Tassiano Tesoureiro, Maria Tereza, a nossa vice-diretora, que é aguerrida, que é uma pessoa que a vida dela é o Colégio Diocesano, o Padre Júnior, que é o nosso diretor espiritual. Depois nós temos os nossos coordenadores, Joaldo, Bernadette, hoje Ângela, Sandra, e que, portanto, outros também já passaram, mas esses que estão conosco, que nos ajudaram a construir essa grande história e fazer com que o CDS seja referência para a educação, porque o CDS não é só uma escola para o ensino de crianças, adolescentes e jovens, é também uma escola para aqueles que vêm para o colégio, como muitos dizem. Me formei na universidade, mas aprendi a ser professor aqui. Além de ser modelo para muitas outras escolas, porque a gente constantemente recebe e pessoas nos perguntam como é que determinados departamentos funcionam no nosso colégio, porque as pessoas desejam levar isso para as suas escolas. Só completando aqui, a nossa ouvinte branca diz que na década de 70 estava no grupo do Bom Jesus, né, e era uma professora para 30 alunos, né? Obrigado, exato. Branca. Eu citei só para retificar aqui, como Branca diz, na verdade eu citei 20 alunos como um exemplo, né? Mas isso era o mínimo que tinha. Na verdade, às vezes tinha escolas de 30, de 40 alunos, uma única professora e várias séries ali, né? Primeira, segunda, terceira e quarta série do primário. Muito bem, Padre Costa, obrigado pela participação aqui no Panorama 95, parabéns pelo trabalho do senhor, e que 2025 seja um ano produtivo para o senhor e para o Colégio Diocesano Seridóense. Parabéns e obrigado. Obrigado, Geraldo, pela oportunidade, obrigado a todos os nossos ouvintes que participaram, que interagiram conosco, foi muito gracioso este momento. E então nós estamos aí na luta, né? Reiniciando. Tem um pensamento de André que me faz todas essas lembranças. Quando eu esqueço, ele me lembra tudo. Mas Mário Quintana, que eu coloquei na mensagem, né, diz que bendito aquele que inventou o calendário, porque o início de uma nova segunda-feira, de um novo mês, de um novo ano, não é somente a continuação, é um verdadeiro início, mais ou menos isso, né? O pensamento não é desse jeito, mas é mais ou menos isso. Ou seja, para nós é sempre o início, é como se tudo fosse novo, partindo do zero, e isso nos dá um encantamento e entusiasmo para fazermos bem aquilo que fazemos durante todo o ano, né? Nós não deixamos a peteca cair. E um abraço
Um bom dia para os nossos ouvintes.